Um crime acontece diante de seus olhos, e sua tentativa de impedir a tragédia vira seu pior pesadelo. Acusada injustamente, ela é arrastada para o centro de uma trama perigosa. A verdade está escondida nas sombras, mas revelá-la pode custar sua vida. O sol ainda não havia nascido quando Maria Clara abriu os olhos, sentindo o papelão úmido sob seu corpo. Aos 17 anos, seu endereço era uma marquise na Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo. O contraste entre os arranha-céus espelhados e sua realidade não poderia ser maior. Enquanto executivos começavam a chegar em seus carros importados, ela dobrava cuidadosamente seu cobertor improvisado, presente de Dona Zefa, uma senhora que vendia café da manhã na esquina. "Bom dia, pequena." A voz conhecida de Dona Zefa atravessou a rua. Maria Clara sorriu, ajeitando como pôde os cabelos escuros e compridos. Era seu ritual matinal, receber um café quentinho e um pedaço de pão com manteiga em troca de ajudar a senhora a organizar seu carrinho. "A senhora é meu anjo da guarda, Dona Zefa", respondeu soprando o café fumegante. Seus pés descalços já estavam calejados pelo asfalto, mas isso não a impedia de se movimentar com a agilidade de uma bailarina urbana. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Enquanto ajudava Dona Zefa, Maria Clara observava seu pequeno grupo se reunindo. Eram 5 adolescentes que, como ela, encontraram uns nos outros a família que o destino lhes negou. Pedro, de 15 anos, mestre em conseguir trocados fazendo malabarismo nos semáforos. Ana e Júlia, as gêmeas de 13 anos que conheciam cada beco e esconderijo do centro. E Tiago, o caçula de 12 anos, que tinha um talento especial para fazer as pessoas sorrirem, mesmo nas situações mais difíceis. "Hoje, o movimento vai ser bom", anunciou Pedro, chegando com suas bolinhas coloridas. "Tem um evento naquele restaurante chique, o Palazzo. Vai ter um monte de empresário." Maria Clara franziu a testa. O Palazzo era conhecido por seus seguranças rigorosos, que não hesitavam em expulsar qualquer pessoa que considerassem indesejável, mas também era onde as gorjetas mais generosas apareciam quando conseguiam burlar a vigilância. "Precisamos ser espertos", alertou aos outros. "Nada de confusão, só performance e simpatia." A manhã transcorreu como tantas outras. Maria Clara coordenava seu pequeno grupo com uma mistura de instinto maternal e estratégia de sobrevivência. Sabia exatamente quando era hora de mudar de local, como evitar problemas com outros grupos de rua e, principalmente, como proteger os mais novos. No início da tarde, algo chamou sua atenção. Uma mulher elegante, usando um conjunto de alta costura, descia de uma Mercedes na porta do palazzo. Havia algo em seus gestos, uma tensão disfarçada sob o sorriso artificial, que despertou a intuição aguçada de Maria Clara. Anos nas ruas haviam lhe ensinado a ler pessoas como um livro aberto. "Aquela ali", sussurrou para Pedro, "tem algo estranho." A mulher era Beatriz Mendes, esposa do famoso empresário Ricardo Mendes, dono de uma das maiores construtoras do país. Maria Clara não sabia disso na época, mas aquele momento marcaria o início de uma transformação em sua vida. Enquanto observava, viu Beatriz cumprimentar efusivamente algumas pessoas na entrada do restaurante. Seu sorriso não alcançava os olhos, e suas mãos inquietas ajeitavam constantemente a bolsa de grife. "Vamos nos aproximar", decidiu Maria Clara, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. "Pedro, você e as gêmeas ficam na frente fazendo a apresentação. Tiago e eu vamos circular pelos fundos." O que ela não sabia era que sua decisão de investigar aquela mulher misteriosa a colocaria no centro de uma trama que mudaria não apenas sua própria vida, mas a de todos ao seu redor. O destino, às vezes, escolhe os momentos mais improváveis para virar nossa história de cabeça para baixo. Maria Clara ajeitou sua camiseta surrada, um número maior que o necessário, doada por uma igreja local. Seus olhos, sempre atentos, não desgrudavam da entrada do palazzo. Havia aprendido que as maiores oportunidades e os maiores perigos surgiam nos lugares mais improváveis. "Tiago, fique perto de mim", instruiu o menino, que assentiu prontamente. Entre eles não eram necessárias muitas palavras.
A vida nas ruas havia criado uma linguagem própria, feita de olhares e gestos sutis. O sol da tarde começava a baixar, pintando os prédios de dourado, enquanto Maria Clara se posicionava estrategicamente para observar os fundos do restaurante. Sua intuição gritava que algo extraordinário estava prestes a acontecer, e ela havia aprendido a confiar nesse sexto sentido que tantas vezes a mantivera viva. O Palazzo não era apenas um restaurante, era um símbolo de poder e status no coração de São Paulo. Seus jardins meticulosamente cuidados e a fachada de mármore italiano contrastavam brutalmente com a realidade das ruas que Maria Clara conhecia tão bem. Através das janelas enormes, ela podia ver os garçons em seus uniformes impecáveis, servindo pratos elaborados a pessoas que gastavam em uma refeição o que ela e seu grupo precisariam para sobreviver por meses. Beatriz Mendes atravessou o salão principal como se fosse sua própria casa, cumprimentando conhecidos com aquele sorriso que Maria Clara continuava achando perturbador. A jovem observava tudo pelos fundos do restaurante, onde as enormes janelas de vidro permitiam uma visão privilegiada do interior. "Maria Clara, olha só", sussurrou Tiago, apontando discretamente para um movimento suspeito. Beatriz havia se dirigido à área da cozinha, algo incomum para uma cliente, mesmo sendo quem era. O mais estranho era sua postura. Olhava constantemente por sobre o ombro, como se temesse ser observada. "Tem algo errado", murmurou Maria Clara, seus instintos em alerta máximo. Anos vivendo nas ruas haviam-lhe ensinado a reconhecer quando alguém estava prestes a fazer algo que não devia. Através das janelas da cozinha, elas viram Beatriz conversando com um dos funcionários, um homem alto e magro que parecia desconfortável com sua presença. Ela entregou algo a ele, um envelope que rapidamente desapareceu no bolso do uniforme do funcionário. Nesse momento, um carro luxuoso estacionou na frente do restaurante. Ricardo Mendes, um homem de presença imponente, mas com olhos gentis, desceu do veículo. Maria Clara notou imediatamente como os funcionários se movimentaram, tensos com sua chegada. "Tiago, vai chamar o Pedro e as meninas", instruiu Maria Clara. "Tem algo muito estranho acontecendo aqui." Enquanto o menino se afastava, ela continuou observando. Beatriz saiu apressadamente da cozinha, seu rosto uma máscara de falsa surpresa ao encontrar o marido. O abraço entre eles parecia mecânico, ensaiado. Ricardo Mendes foi conduzido à sua mesa habitual, próxima à janela onde Maria Clara estava. Ela podia ver claramente suas expressões. O cansaço nos olhos, a forma como consultava constantemente o celular, alheio à agitação ao seu redor. O garçom que havia conversado com Beatriz aproximou-se com um envelope nas mãos. "Senhor Mendes, chegou esta correspondência urgente para o senhor." Maria Clara observou quando Ricardo abriu o envelope, seu rosto mudando de expressão ao ler seu conteúdo. Eram documentos. Ela não podia ver exatamente o que era, mas percebeu que algo estava errado pela forma como as mãos do empresário tremeram levemente. Beatriz observava tudo de longe, seu sorriso agora mais pronunciado, quase triunfante. Maria Clara reconheceu aquela expressão. Era a mesma que via nos rostos de pessoas que conseguiam aplicar um golpe bem-sucedido nas ruas. "Tem que ter um jeito de avisar ele", pensou Maria Clara, seu coração acelerado. Mas como uma menina de rua poderia se aproximar de um dos empresários mais importantes da cidade? Pedro retornou com as gêmeas e Maria Clara rapidamente os colocou a par da situação. "Precisamos entrar lá", disse ela, sua mente já elaborando um plano. "Mas os seguranças..." começou Ana, preocupada. "Vamos usar nossa apresentação como distração", explicou Maria Clara. "Pedro, você e as meninas começam o show na frente. Quando os seguranças estiverem distraídos, eu entro." O plano era arriscado, mas Maria Clara sabia que não podia ficar parada vendo uma injustiça acontecer. Mesmo que ninguém acreditasse nela, mesmo que fosse expulsa ou pior, sua consciência não permitiria que ficasse em silêncio. "Vocês confiam em mim?" perguntou aos amigos, que assentiram sem hesitar. Aquele pequeno grupo era sua família, e famílias se protegem, se apoiam, confiam umas nas outras incondicionalmente. O sol começava a se pôr, lançando sombras douradas através das janelas do palazzo.
Maria Clara sabia que estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Mas algumas decisões, por mais difíceis que sejam, precisam ser tomadas. O show de Pedro com suas bolinhas coloridas começou exatamente às 18h30. As gêmeas Ana e Júlia faziam a base musical com tampas de panela transformadas em percussão improvisada, criando uma melodia surpreendentemente harmoniosa. Como esperado, uma pequena multidão começou a se formar na entrada do palácio, inclusive alguns seguranças que não resistiram à apresentação carismática. Maria Clara esperou o momento perfeito, quando o público aplaudia entusiasticamente um truque particularmente impressionante de Pedro. Ela deslizou silenciosamente pela entrada lateral do restaurante. Anos vivendo nas ruas haviam lhe ensinado a se mover como uma sombra, praticamente invisível aos olhos desatentos. O interior do palácio era ainda mais impressionante de perto. O piso de mármore italiano refletia a luz dos lustres de cristal, criando um ambiente que parecia saído de um filme. Maria Clara sentiu-se deslocada com seus pés descalços e roupas gastas, mas manteve a determinação no olhar. Ricardo Mendes ainda estava em sua mesa, agora acompanhado por 2 homens de terno que gesticulavam de forma enfática sobre uma pilha de documentos. Seu rosto demonstrava preocupação, e ocasionalmente ele passava a mão pela testa, num gesto de evidente aflição. Beatriz circulava pelo salão como uma atriz em seu palco particular, parando em várias mesas para conversas aparentemente casuais. Maria Clara notou como ela sempre mantinha um olho na mesa do marido, seu sorriso aumentando a cada sinal de perturbação dele. "Com licença, você não pode ficar aqui." Uma voz autoritária soou atrás dela. Um maître a encarava com desprezo mal disfarçado. "Por favor, preciso falar com o Sr. Mendes." Maria Clara tentou explicar, mas o homem já fazia sinal para os seguranças. "Senhores, temos uma invasora", anunciou o maître, atraindo olhares curiosos e reprovadores dos clientes. Maria Clara sabia que tinha segundos antes de ser arrastada para fora. Num impulso desesperado, ela correu em direção à mesa de Ricardo Mendes. "Sr. Mendes, os documentos são falsos. Sua esposa..." começou a gritar, mas foi interrompida quando 2 seguranças a agarraram pelos braços. O salão inteiro parou. Ricardo Mendes levantou os olhos dos papéis, encontrando o olhar determinado de Maria Clara. Por um breve momento, algo passou entre eles. Uma conexão, um entendimento silencioso. "Esperem!" A voz grave de Ricardo soou pelo salão. "Soltem a menina!" Os seguranças hesitaram, olhando para Beatriz, que havia empalidecido visivelmente. "Eu mandei soltarem ela", repetiu Ricardo, sua voz agora carregando uma autoridade indiscutível. Maria Clara foi libertada, seus pés descalços tocando novamente o mármore frio. O silêncio no restaurante era absoluto. Todos os olhares fixos naquela cena improvável. "Venha aqui, menina", chamou Ricardo, indicando uma cadeira vazia em sua mesa. "Quero ouvir o que você tem a dizer." Beatriz interviu rapidamente. "Ricardo, querido, não pode estar falando sério. Ela é apenas uma pessoa que parece saber algo importante", completou Ricardo, seus olhos nunca deixando os de Maria Clara. "Por favor, sente-se." Maria Clara caminhou até a mesa, consciente dos sussurros e olhares à sua volta. Seu coração batia acelerado, mas sua voz estava firme quando começou a contar o que havia presenciado. À medida que falava, observava as reações. Ricardo ficava cada vez mais pensativo, os homens de terno trocavam olhares significativos, e Beatriz parecia estar perdendo aquele controle cuidadosamente mantido. "Isso é um absurdo!" explodiu Beatriz finalmente. "Você vai acreditar nas palavras de uma menina de rua contra sua própria esposa?" Ricardo levantou a mão, silenciando-a. "Neste momento vou ouvir todas as versões, porque algo me diz que esta jovem..." Ele olhou diretamente para Maria Clara. "Está dizendo a verdade." Naquele instante, Maria Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Para melhor ou pior, não havia mais volta. O destino havia colocado em suas mãos a oportunidade de fazer a diferença, de lutar pela verdade, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas poderosas. Do lado de fora, seus amigos continuavam sua apresentação.
alheios ao drama que se desenrolava no interior do restaurante. Mas em breve, muito em breve, todos eles sentiriam os efeitos desta noite extraordinária. O palácio, normalmente um ambiente de conversas elegantes e tilintar de taças, estava mergulhado em um silêncio tenso. Maria Clara, sentada à mesa de Ricardo Mendes, sentia o peso de dezenas de olhares sobre ela. Suas mãos, calejadas pela vida nas ruas, seguravam firmemente o copo d'água que um garçom relutante havia servido. "Continue", incentivou Ricardo, seus olhos demonstrando uma curiosidade genuína. "Conte-me exatamente o que você viu." Maria Clara respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Vi sua esposa entregar um envelope ao garçom", começou ela, apontando discretamente para o funcionário, que agora parecia querer desaparecer entre as colunas do restaurante. "Depois os documentos chegaram até o senhor como se fossem uma correspondência urgente." Ricardo franziu a testa, examinando novamente os papéis à sua frente. Eram contratos aparentemente legítimos que indicavam graves irregularidades em sua empresa, documentos que poderiam arruinar anos de trabalho honesto. "Isso é ridículo", interrompeu Beatriz, sua voz tremendo levemente. "Ricardo, você não pode estar considerando as palavras dessa jovem que não tem nada a ganhar ao vir até aqui", completou Ricardo, sua voz calma, mas firme. "Na verdade, ela arriscou muito ao fazer isso." Maria Clara observou quando Ricardo fez um gesto discreto para um dos homens de terno à mesa, que imediatamente se levantou e caminhou em direção ao garçom nervoso. O funcionário, vendo-se encurralado, empalideceu visivelmente. "Senhor Mendes", começou o garçom, sua voz tremendo. "Eu posso explicar?" "Tenho certeza que pode", respondeu Ricardo, mantendo seu tom controlado. "E sugiro que comece agora." O restaurante inteiro assistia à cena como se fosse um espetáculo teatral. Beatriz, percebendo que seu plano começava a desmoronar, tentou uma última cartada. "Ricardo, querido, isso é obviamente uma tentativa de extorsão", disse ela, forçando um sorriso. "Esta menina provavelmente está trabalhando para nossos concorrentes." Foi neste momento que Maria Clara surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Com uma calma que não sabia possuir, ela se dirigiu diretamente a Beatriz. "A senhora está usando um anel de safira no dedo direito." Quando entregou o envelope ao garçom, a pedra refletiu na luz da cozinha. "Eu vi perfeitamente o momento em que a senhora sussurrou algo no ouvido dele, e ele guardou o envelope no bolso esquerdo do uniforme." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o anel no dedo de Beatriz, um detalhe tão específico que seria impossível de inventar. "Além disso", continuou Maria Clara, sua confiança crescendo, "a senhora verificou 3 vezes o relógio antes da chegada do Sr. Mendes. Estava esperando o momento exato para que os documentos fossem entregues durante o jantar, quando ele estaria mais vulnerável." Beatriz deixou seu copo de vinho cair, o líquido vermelho espalhando-se pelo imaculado toalha branca como uma mancha de culpa. Seu rosto, antes uma máscara de superioridade, agora demonstrava puro pânico. Ricardo levantou-se lentamente, seus olhos fixos na esposa. "Beatriz, acho que temos muito o que conversar", disse ele, sua voz carregada de uma tristeza profunda. "Mas não aqui." Voltando-se para Maria Clara, seu semblante suavizou. "Quanto a você, jovem, acredito que lhe devo muito mais que um simples agradecimento." Maria Clara sentiu suas bochechas corarem. Não estava acostumada a receber reconhecimento, muito menos de alguém tão importante. Seus pensamentos voaram para seus amigos lá fora, para Tiago, Pedro e as gêmeas, para todas as noites dormidas no papelão, para Dona Zefa e seu café da manhã generoso. "Não me deve nada, senhor", respondeu ela com a dignidade que as ruas lhe ensinaram. "Só fiz o que achava certo." Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos cansados. "Às vezes", disse ele, "fazer o que é certo é o mais raro dos talentos." O som de sirenes começou a soar ao longe, aproximando-se do palácio. Beatriz havia desaparecido discretamente durante a conversa, mas Maria Clara sabia que aquela história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. A noite caía sobre São Paulo, quando Maria Clara se viu sentada no banco de trás de uma BMW luxuosa, ao lado de Ricardo Mendes.
O contraste entre o couro macio do banco e suas roupas gastas não poderia ser maior. Através do vidro fumê, ela observava as luzes da cidade que conhecia tão bem de uma perspectiva completamente diferente. Seus amigos, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Você mencionou que tem um grupo. Maria Clara assentiu, preocupada. Preciso voltar para eles. São minha família. Ricardo sorriu compreensivamente. O motorista já está buscando todos eles. Não vou separar vocês, pode ficar tranquila. O carro seguia em direção ao Morumbi, bairro nobre da cidade. Maria Clara nunca havia estado naquela região, exceto para observar de longe as mansões imponentes. Agora estava prestes a entrar em uma delas. Sr. Mendes, começou ela hesitante. O que vai acontecer agora? Primeiro, respondeu ele, vamos dar a você e seus amigos um lugar seguro para dormir. Depois, amanhã, conversaremos sobre o futuro. Você salvou não apenas minha empresa hoje, mas anos de trabalho honesto. O carro parou diante de um portão majestoso. Ao entrarem na propriedade, Maria Clara ficou sem palavras. O jardim era maior que a praça onde costumava dormir, com uma fonte iluminada no centro. A mansão, com suas janelas enormes e arquitetura imponente, parecia saída de um sonho. Na entrada, uma senhora de meia-idade os aguardava. Esta é Regina, minha governanta, apresentou Ricardo. Ela vai cuidar de vocês. Regina tinha um sorriso acolhedor que lembrava vagamente Dona Zefa. Venha, querida. Vamos preparar um banho quente e roupas limpas. Antes que Maria Clara pudesse responder, ouviu vozes familiares. Pedro, Tiago e as gêmeas chegavam em outro carro, seus olhos arregalados diante da mansão. Clara! Gritou Tiago, correndo em sua direção. Você não vai acreditar no que aconteceu. O motorista nos trouxe num carro que parece uma nave espacial. O grupo se reuniu, trocando olhares entre maravilhados e apreensivos. Eram crianças das ruas, acostumados a desconfiar de favores e bondades repentinas. Vocês devem estar com fome, observou Regina. Preparei um jantar especial. Na enorme cozinha da mansão, os 5 amigos se sentaram em volta de uma mesa pela primeira vez em anos. Havia sopa quente, pão fresco, frutas e até mesmo sobremesa. Maria Clara observava seus companheiros comendo com voracidade, mas mantendo os bons modos que ela sempre insistira em preservar. Amanhã, disse Ricardo, que os observava da porta, começaremos a organizar documentos para todos vocês. Escola e assistência médica, tudo o que precisarem. Maria Clara sentiu lágrimas nos olhos, mas as conteve. Por que está fazendo isso por nós? Ricardo aproximou-se da mesa, seu rosto sério. Porque você me mostrou hoje que integridade não tem nada a ver com conta bancária ou endereço. Você arriscou tudo para fazer o certo, sem esperar nada em troca. Isso é mais valioso que qualquer fortuna. Naquela noite, pela primeira vez em anos, o grupo dormiu em camas de verdade, com cobertores macios e travesseiros perfumados. Maria Clara, em seu quarto, demorou para pegar no sono. Sua mente repassava os acontecimentos do dia, tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em questão de horas. Através da janela, podia ver as luzes da cidade ao longe. Em algum lugar lá embaixo, Dona Zefa provavelmente se preparava para mais um dia de trabalho. Maria Clara prometeu a si mesma que não se esqueceria de suas origens, das pessoas que a ajudaram quando ninguém mais o fez. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Ana, uma das gêmeas, com os olhos marejados. Não consigo dormir, Clara, sussurrou ela. Tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Maria Clara abriu espaço na cama e logo Ana se aconchegou ao seu lado, como faziam nas noites frias nas ruas. Não é um sonho, respondeu suavemente. E mesmo que fosse, continuaríamos juntos. A primeira semana na mansão dos Mendes foi uma montanha-russa de emoções e descobertas. Maria Clara e seu grupo precisavam se adaptar a uma realidade completamente diferente de tudo que conheciam. Simples atos como usar talheres adequadamente ou tomar banho em um banheiro luxuoso se transformavam em pequenas aventuras diárias. Regina, a governanta, revelou-se uma mentora paciente e carinhosa. Ela ensinava com delicadeza os hábitos da nova vida,
sem nunca fazer com que se sentissem diminuídos por sua origem. Vocês são como diamantes brutos, dizia ela, ajustando a postura de Tiago à mesa. Só precisam de um pouco de lapidação. As gêmeas Ana e Júlia floresceram especialmente sob os cuidados de Regina. Descobriram um talento natural para a música quando foram apresentadas ao piano da sala de estar. Suas melodias improvisadas enchiam a mansão de vida, misturando as técnicas recém-aprendidas com os ritmos das ruas que conheciam tão bem. Pedro, por sua vez, canalizou sua energia para os estudos. Ricardo havia contratado professores particulares para todos eles, preparando-os para, eventualmente, ingressarem em escolas regulares. O garoto que antes fazia malabarismo nos semáforos agora devorava livros de matemática com o mesmo entusiasmo. "Vocês viram a Clara?" perguntou Tiago uma manhã, entrando na sala de estudos, onde os outros faziam suas lições. Maria Clara havia desenvolvido o hábito de acordar antes do nascer do sol, como fazia nas ruas. Mas agora, em vez de procurar por sobrevivência, ela caminhava pelos jardins da mansão, pensativa. Naquela manhã em particular, estava sentada próxima à fonte, observando o reflexo do céu na água. "Às vezes me pergunto se mereço tudo isso", confidenciou ela a Ricardo, que a encontrou em sua caminhada matinal. "Sabe o que é interessante?", respondeu ele, sentando-se ao seu lado. "É justamente esse tipo de pensamento que prova que você merece. Pessoas que realmente não merecem algo raramente se questionam sobre isso." Maria Clara sorriu, mas seus olhos permaneceram preocupados. "E Beatriz? Alguma notícia?" Ricardo suspirou profundamente. Após os eventos no palácio, Beatriz havia desaparecido, levando consigo documentos importantes da empresa. As investigações estavam em andamento, mas ela parecia ter planejado sua fuga meticulosamente. "Ela vai aparecer eventualmente", disse ele. "Pessoas assim sempre aparecem. Mas agora temos assuntos mais importantes para tratar." Ricardo tirou do bolso um envelope e entregou a Maria Clara. Dentro havia documentos oficiais, certidão de nascimento, RG, CPF, tudo que ela nunca teve. "Agora você existe oficialmente para o mundo", explicou ele. "E há mais uma coisa que quero discutir com você." Maria Clara segurou os documentos com reverência, seus dedos traçando seu nome impresso em papel oficial pela primeira vez. "Quero que você assuma um papel importante na fundação que estou criando", continuou Ricardo. "Uma organização dedicada a ajudar jovens em situação de rua. Ninguém melhor que você para entender as necessidades reais dessas pessoas." Os olhos de Maria Clara se arregalaram. "Mas eu não tenho experiência, não sei nada sobre administrar uma fundação." "Você administrou um grupo de crianças nas ruas por anos, mantendo todos vivos e unidos. Isso é mais experiência em gestão do que muito executivo por aí." Ricardo sorriu. "Além disso, você vai aprender. Já matriculei você em cursos específicos." O sol já estava alto quando Maria Clara voltou para dentro da mansão. Encontrou seus amigos na sala de estudos, todos concentrados em suas lições. Tiago praticava caligrafia, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração. As gêmeas dividiam um livro de história, sussurrando animadamente sobre as descobertas. Pedro resolvia equações, seu rosto iluminado cada vez que chegava a uma resposta. "Onde estava?", perguntou Ana, levantando os olhos do livro. Maria Clara sorriu, sentando-se com eles. "Planejando o futuro", respondeu simplesmente, pegando seu próprio material de estudo. A mansão dos Mendes, que inicialmente parecia um planeta alienígena para eles, começava a se transformar em um verdadeiro lar. Não pelos luxos ou confortos materiais, mas pelo sentimento de pertencimento que crescia a cada dia. 3 meses se passaram desde a chegada à mansão dos Mendes. Era uma manhã de sábado, quando Maria Clara decidiu fazer algo que vinha planejando há semanas: visitar Dona Zefa. Vestida com roupas simples, mas bem cuidadas, ela caminhou pelas ruas familiares da Avenida Paulista, seu coração batendo mais forte a cada passo. De longe, avistou o carrinho de café conhecido, com sua pintura desbotada e o guarda-sol azul. Dona Zefa estava lá como sempre, servindo café e pão com manteiga para os trabalhadores madrugadores. "Dona Zefa", chamou Maria Clara, sua voz embargada de emoção.
A senhora virou-se, deixando cair a xícara que segurava, quando reconheceu a menina. Santa Maria! Clara, é você mesma? As duas se abraçaram longamente, lágrimas escorrendo sem vergonha. Pensei que tinha acontecido algo com você, menina. Desapareceu assim, de repente. Maria Clara contou toda a história, desde o incidente no palácio até sua nova vida na mansão. Dona Zefa ouvia tudo com os olhos arregalados, ocasionalmente fazendo o sinal da cruz. E vim fazer um convite, concluiu Maria Clara. O senhor Ricardo está criando uma fundação para ajudar pessoas em situação de rua. Queremos que a senhora faça parte do projeto. Eu? Mas o que uma velha vendedora de café pode fazer? A senhora foi a única que nos tratou com dignidade quando estávamos nas ruas. Conhece cada pessoa que vive aqui, sabe suas histórias, suas necessidades. Isso é mais valioso que qualquer diploma. Enquanto conversavam, um carro preto estacionou discretamente do outro lado da rua. Maria Clara notou pelo reflexo na vitrine, mas fingiu não ver. Seus instintos das ruas ainda estavam afiados. Clara, sussurrou Dona Zefa, também percebendo o carro. Tem alguém observando a gente. Eu sei, respondeu ela calmamente. São os seguranças que o senhor Ricardo designou para me proteger. Desde que Beatriz desapareceu, ele tem sido muito cuidadoso. No caminho de volta à mansão, Maria Clara refletia sobre como sua vida havia mudado. Agora tinha seguranças, estudava com professores particulares e estava prestes a ajudar na criação de uma fundação. Mas algo em seu íntimo ainda a mantinha conectada às ruas, àquela realidade que havia sido sua por tanto tempo. Ao chegar em casa, encontrou Pedro ajudando Tiago com a lição de matemática. As gêmeas praticavam piano, suas melodias enchendo a mansão de vida. Regina preparava o almoço na cozinha, cantarolando junto com a música. Clara, chamou Ricardo de seu escritório. Pode vir aqui um momento? Ela entrou no cômodo elegante, notando imediatamente a expressão séria no rosto de seu protetor. Sobre a mesa, havia uma pasta com o logotipo de um investigador particular. Encontraram Beatriz, disse ele sem rodeios. Ela está na Europa, tentando negociar os documentos que roubou com nossos concorrentes. Maria Clara sentou-se processando a informação. Ela vai voltar? Provavelmente, respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. E quando voltar, vai querer vingança. Por isso precisamos acelerar os planos da fundação. Quanto mais estabelecidos estivermos, mais difícil será para ela nos atingir. Naquela noite, durante o jantar, Maria Clara observava sua família improvisada. Pedro contava animadamente sobre um problema de matemática particularmente desafiador que havia resolvido. As gêmeas discutiam sua próxima apresentação de piano. Tiago mostrava orgulhoso seu boletim com notas exemplares. Regina servia a sobremesa quando Maria Clara finalmente compartilhou a notícia sobre Dona Zefa. Ela aceitou? Perguntou Tiago, seus olhos brilhando. Aceitou, sorriu Maria Clara. E vai trazer muitas outras pessoas que podem ajudar. Pessoas que conhecem a realidade das ruas, que sabem exatamente do que precisamos. O outono pintava as árvores de São Paulo com tons de dourado e vermelho quando a Fundação Novos Caminhos abriu oficialmente suas portas. O prédio, uma antiga fábrica reformada no coração da Muca, era uma mistura harmoniosa de arquitetura industrial e espaços modernos e acolhedores. Maria Clara estava no centro de tudo. Aos 18 anos recém-completados, ela se encontrava diante do maior desafio de sua vida: dirigir uma organização que prometia mudar a realidade de centenas de jovens em situação de rua. Nervosa? Perguntou Ricardo, ajustando a gravata enquanto observavam os convidados chegando para a cerimônia de inauguração. Um pouco, admitiu ela, alisando seu vestido simples mas elegante. Mas é um nervosismo bom, como se estivesse prestes a acontecer algo importante. O salão principal estava cheio de personalidades importantes, políticos, empresários, jornalistas. Mas para Maria Clara, as presenças mais importantes eram outras. Dona Zefa, radiante em um conjunto novo, acompanhada por vários de seus antigos clientes das ruas, agora parte da equipe da fundação. Pedro, Ana, Júlia e Tiago circulavam entre os convidados com desenvoltura, servindo canapés
e explicando os objetivos da Novos Caminhos. Quem os visse, jamais imaginaria que há menos de um ano dormiam sob marquises. Atenção, por favor. A voz de Ricardo soou no microfone. Gostaria de chamar ao palco a diretora executiva da Fundação Novos Caminhos, Maria Clara Oliveira. Um silêncio expectante tomou conta do salão. Maria Clara subiu ao palco, seu coração batendo forte, mas seu olhar determinado. Boa noite, começou ela, sua voz firme. Há um ano eu dormia em uma calçada não muito longe daqui. Hoje estou diante de vocês não como uma história de superação individual, mas como representante de milhares de jovens que ainda lutam diariamente pela sobrevivência nas ruas de nossa cidade. À medida que falava, Maria Clara sentia a atenção de todos fixada nela. Explicou os projetos da Fundação: abrigos temporários, cursos profissionalizantes, assistência psicológica e jurídica, tudo pensado por quem conhecia na pele as necessidades reais das pessoas em situação de rua. Não queremos apenas tirar as pessoas das ruas, continuou ela, sua voz ganhando força. Queremos dar a elas as ferramentas para que construam seus próprios caminhos, para que descubram e desenvolvam seus talentos. Ao final de seu discurso, o salão irrompeu em aplausos. Jornalistas se acotovelavam para fazer perguntas, empresários ofereciam parcerias, políticos prometiam apoio. Mas para Maria Clara, o momento mais significativo veio depois, quando as câmeras já haviam ido embora. No pátio da Fundação, sob um céu estrelado, ela se reuniu com seus amigos Dona Zefa e Ricardo. Sabe, disse Dona Zefa, seus olhos marejados, quando te vi pela primeira vez, toda suja e assustada, nunca imaginei que um dia estaria aqui. Você me deu esperança, menina. Tiago, agora com 13 anos e já quase da altura de Maria Clara, abraçou-a forte. Você sempre cuidou da gente nas ruas. Agora vai cuidar de muito mais gente. Pedro, que havia se tornado o braço direito de Maria Clara na administração da Fundação, levantou um copo de refrigerante. Um brinde a novos caminhos. Enquanto todos comemoravam, Maria Clara notou Ricardo um pouco afastado, falando ao telefone. Sua expressão era grave. O que foi? Perguntou ela quando ele se aproximou. Ricardo hesitou por um momento. Beatriz voltou ao Brasil, disse finalmente. E ela está determinada a destruir tudo o que construímos. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Maria Clara sentiu o peso daquela notícia, mas ao olhar para os rostos ao seu redor, Dona Zefa, seus amigos, as dezenas de pessoas que agora dependiam da Fundação, soube que não podia fraquejar. Então vamos enfrentá-la, disse ela, sua voz cheia de determinação. Juntos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, a equipe da Novos Caminhos permaneceu acordada, planejando e se preparando. A batalha que estava por vir não seria fácil, mas eles tinham algo que Beatriz jamais entenderia. A força que vem da união, da solidariedade e do propósito verdadeiro. Maria Clara olhou pela janela, vendo as luzes da cidade que um dia foram seu único teto. Agora essas mesmas luzes pareciam um lembrete constante de sua missão. A menina das ruas havia se tornado uma líder e estava pronta para lutar não apenas por si, mas por todos aqueles que ainda não tinham voz. O inverno chegou a São Paulo trazendo não apenas o frio, mas também uma onda de tensão que pairava sobre a Fundação Novos Caminhos. Beatriz, em seu retorno ao Brasil, não perdera tempo em iniciar sua campanha de retaliação. Maria Clara estava em seu escritório na Fundação analisando relatórios, quando Pedro entrou apressadamente. Clara, você precisa ver isso, disse ele ligando a televisão na parede. Na tela, Beatriz dava uma entrevista coletiva, impecavelmente vestida e com um sorriso calculado. É com profunda preocupação que venho a público denunciar as irregularidades na Fundação Novos Caminhos, dizia ela. Uma organização liderada por uma jovem sem qualquer qualificação, usando recursos públicos de forma duvidosa. Maria Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Sabia que Beatriz tentaria algo, mas não esperava um ataque tão direto e público. Ela está mentindo, exclamou Pedro indignado. Temos todos os documentos, todas as prestações de contas. Sim, temos, respondeu Maria Clara, sua mente já trabalhando em estratégias. Mas Beatriz sabe que uma acusação pública, mesmo que falsa,
pode causar danos irreparáveis. Nos dias que se seguiram, a Fundação se viu no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas cercavam o prédio, doadores começaram a questionar seus investimentos e até mesmo alguns beneficiários do programa expressaram dúvidas. Ricardo convocou uma reunião de emergência. Na sala de conferências da Fundação, reuniram-se Maria Clara, Pedro, as gêmeas Ana e Júlia, que agora trabalhavam no programa de musicoterapia, Tiago, responsável por um projeto de alfabetização digital, Dona Zefa e alguns outros membros-chave da equipe. Não podemos deixar que as mentiras de Beatriz destruam tudo o que construímos, começou Maria Clara, sua voz firme apesar da preocupação evidente em seus olhos. Mas como lutamos contra alguém que tem tanta influência na mídia? Perguntou Ana, expressando o temor de todos. Foi Dona Zefa quem ofereceu uma perspectiva única. Nas ruas aprendemos que a verdade é nossa maior arma. Temos que mostrar quem realmente somos, o que realmente fazemos. A ideia começou a tomar forma. Decidiram abrir as portas da Fundação, convidando a imprensa e o público para ver de perto o trabalho realizado. Cada membro da equipe, especialmente aqueles que vieram das ruas, compartilharia sua história e como a Novos Caminhos havia mudado suas vidas. Vamos transformar essa crise em uma oportunidade, declarou Maria Clara, sentindo uma renovada determinação. Nos dias que se seguiram, a Fundação se tornou um turbilhão de atividade. Tiago coordenou uma campanha nas redes sociais, compartilhando histórias inspiradoras de beneficiários. As gêmeas organizaram um concerto beneficente, trazendo atenção positiva para os programas culturais. Pedro trabalhou incansavelmente, preparando relatórios detalhados e transparentes sobre cada centavo gasto pela Fundação. Maria Clara, por sua vez, enfrentou a mídia de frente. Em uma entrevista corajosa na televisão, ela olhou diretamente para a câmera e disse: "Não tenho diplomas de universidades prestigiosas, é verdade. Minha educação veio das ruas, da luta pela sobrevivência. E é exatamente por isso que sei exatamente o que as pessoas que atendemos precisam." A maré começou a virar. Pessoas que nunca haviam prestado atenção à Fundação agora se interessavam por seu trabalho. Voluntários apareceram em números recordes querendo ajudar. Até mesmo alguns dos antigos aliados de Beatriz começaram a questionar suas acusações. Uma noite, enquanto Maria Clara trabalhava até tarde em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Era Carlos, um dos executivos que estivera presente no palácio naquela noite fatídica, há mais de um ano. "Vim pedir desculpas", disse ele, visivelmente desconfortável. "Naquela noite eu duvidei de você. E agora, vendo tudo o que construiu, percebo o quão errado eu estava." Maria Clara sorriu, lembrando-se de como se sentiu pequena e insignificante naquela noite. "O importante é que agora você vê a verdade." Enquanto Carlos saía, Maria Clara olhou pela janela, vendo as luzes da cidade. Lembrou-se de todas as noites que passou nas ruas, sonhando com um futuro melhor. Agora, estava não apenas vivendo esse futuro, mas criando-o para outros. A batalha contra Beatriz estava longe de terminar, mas Maria Clara sabia que tinham algo que sua adversária jamais teria: a força que vem da verdade e da união de pessoas movidas por um propósito maior que elas mesmas. O verão chegou a São Paulo com um calor escaldante, mas o clima dentro da Fundação Novos Caminhos era de uma determinação ardente. Após semanas de intenso trabalho e exposição pública, a maré começava a virar decisivamente a favor de Maria Clara e sua equipe. Uma manhã, enquanto todos se reuniam para a reunião semanal, Pedro entrou correndo na sala de conferências, agitando um jornal. "Vocês não vão acreditar nisso", exclamou ele ofegante. "A Folha de São Paulo publicou uma matéria de capa sobre nós. E é incrível." A reportagem, assinada por uma jornalista investigativa renomada, não apenas desmentia as acusações de Beatriz, mas também revelava o impacto positivo que a Fundação Novos Caminhos estava tendo na cidade. Histórias de jovens que haviam saído das ruas, encontrado empregos e até iniciado seus próprios negócios, graças aos programas da Fundação, enchiam as páginas do jornal. Maria Clara leu a matéria em voz alta para a equipe, sua voz tremendo de emoção em certos momentos. Quando terminou, o silêncio na sala era palpável
quebrado apenas por alguns soluços contidos. Conseguimos, sussurrou Tiago, agora um adolescente alto e confiante, tão diferente do menino assustado que Maria Clara conhecera nas ruas. Dona Zefa, com lágrimas nos olhos, levantou-se apoiada em sua bengala. Não, meu filho, estamos apenas começando. As palavras da antiga vendedora de café, agora uma das conselheiras mais respeitadas da fundação, ressoaram com todos. Era verdade. O que haviam conquistado até ali era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, a onda de apoio à fundação cresceu exponencialmente. Empresas que antes hesitavam em se associar ao projeto, agora faziam fila para oferecer parcerias. Políticos que haviam se distanciado durante a crise causada por Beatriz, agora buscavam foto-ops com Maria Clara e sua equipe. Mas foi um telefonema inesperado que realmente mudou o jogo. Maria Clara estava em seu escritório, revisando alguns projetos, quando sua secretária anunciou: Senhorita Clara, tem uma ligação do gabinete do prefeito. Com o coração acelerado, ela atendeu. A voz do outro lado da linha era do próprio prefeito de São Paulo. Senhorita Oliveira, começou ele, sua voz transmitindo um misto de respeito e admiração. Gostaria de convidá-la para uma reunião. Estamos desenvolvendo um novo programa de assistência social para a cidade e acredito que sua experiência seria invaluável. Quando desligou o telefone, Maria Clara ficou em silêncio por alguns minutos, processando o que acabara de acontecer. De menina de rua a conselheira do prefeito em políticas sociais, a jornada parecia quase surreal. Naquela noite, enquanto a equipe celebrava as boas notícias com uma pequena festa na fundação, Maria Clara se afastou por um momento, subindo até o terraço do prédio. De lá podia ver a cidade se estendendo em todas as direções, luzes piscando como estrelas terrenas. Ricardo a encontrou ali, oferecendo uma xícara de chá. Pensativa, perguntou ele, se juntando a ela na contemplação da paisagem urbana. Só relembrando, respondeu Maria Clara. Há 2 anos, eu olhava para esses prédios de baixo, me perguntando se um dia teria um teto sobre minha cabeça. Agora você está mudando a vida de centenas de pessoas, completou Ricardo. Estou orgulhoso de você, Clara, mais do que pode imaginar. Um confortável silêncio se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Então, Ricardo falou novamente, sua voz mais séria. Beatriz entrou em contato. Maria Clara se virou bruscamente, quase derrubando seu chá. O quê? Quando? Hoje cedo, respondeu Ricardo. Ela quer negociar. Acho que finalmente percebeu que perdeu esta batalha. Maria Clara processou a informação, uma mistura de emoções passando por seu rosto. O que faremos? Ricardo sorriu, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Isso, minha querida, é uma decisão que cabe a você tomar. Você enfrentou desafios muito maiores que Beatriz. Confio no seu julgamento. Enquanto voltavam para a festa, Maria Clara sentiu uma nova onda de determinação. Qualquer que fosse o próximo movimento de Beatriz, ela estava pronta. Não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que dependiam da Fundação Novos Caminhos. A menina das ruas havia se tornado uma líder e estava preparada para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O futuro, pela primeira vez em sua vida, parecia brilhante e cheio de possibilidades. A primavera em São Paulo trazia consigo uma sensação de renovação, e para Maria Clara, isso nunca foi tão verdadeiro quanto naquele ano. A Fundação Novos Caminhos não apenas havia sobrevivido às tempestades do ano anterior, mas emergira mais forte e respeitada do que nunca. Em uma manhã ensolarada de setembro, Maria Clara se preparava para o que poderia ser o encontro mais desafiador de sua vida, uma reunião cara a cara com Beatriz. Após meses de negociações através de advogados, as duas finalmente concordaram em se encontrar, com Ricardo como mediador. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Pedro, ajustando a gravata no espelho do escritório de Maria Clara. Aos 19 anos, ele havia se tornado não apenas seu braço direito na fundação, mas também um confidente leal. Tenho, respondeu Maria Clara, sua voz firme. É hora de encerrar este capítulo de uma vez por todas. O local escolhido para o encontro foi um escritório neutro no centro da cidade. Quando Maria Clara entrou na sala de reuniões,
Sentiu o peso dos olhares sobre ela. Beatriz estava lá, tão elegante e imponente quanto se lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de cansaço e, talvez, arrependimento. Ricardo fez as apresentações formais, embora fossem desnecessárias. O ar na sala estava carregado de tensão e histórias não contadas. Senhorita Oliveira, começou Beatriz, sua voz controlada, agradeço por concordar com este encontro. Acredito que temos muito a discutir. Maria Clara assentiu, mantendo sua postura serena. Concordo, senhora Mendes. Por onde gostaria de começar? O que se seguiu foi uma conversa intensa e emocionalmente carregada. Beatriz, pela primeira vez, abriu-se sobre suas motivações, o medo de perder status e poder, a insegurança que a levou a tomar decisões drásticas e prejudiciais. Eu estava errada, admitiu Beatriz, sua voz quebrando levemente. Sobre você, sobre a fundação, sobre tudo. Vejo agora o bem que vocês estão fazendo e estou disposta a reparar os danos que causei. Maria Clara ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de calma, embora seu coração batesse acelerado. Quando Beatriz terminou, ela respirou fundo antes de responder. Senhora Mendes, cresci nas ruas aprendendo que rancor e vingança só nos mantêm presos ao passado. O que a Fundação faz é olhar para o futuro, dar segundas chances. Acredito que todos merecem essa oportunidade. A proposta que se seguiu surpreendeu a todos na sala. Maria Clara sugeriu que Beatriz, ao invés de apenas fazer uma reparação financeira, se envolvesse ativamente em um dos programas da Fundação. Use suas habilidades, seus contatos, para ajudar aqueles que mais precisam, propôs ela. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Ricardo, que não conseguiu conter um sorriso de orgulho. Beatriz, visivelmente emocionada, concordou com a proposta. Ao sair da reunião, Maria Clara sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. No saguão do edifício, encontrou sua equipe esperando ansiosamente: Pedro, as gêmeas, Tiago e Dona Zefa. E então? Perguntou Tiago, praticamente pulando de ansiedade. Maria Clara sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Está feito. E acho que ganhamos mais do que uma trégua, ganhamos uma aliada. Naquela noite, a Fundação Novos Caminhos estava em festa. Não uma celebração grandiosa, mas uma reunião íntima de pessoas que haviam passado por tanto juntas. Enquanto observava seus amigos, sua família escolhida, Maria Clara se permitiu um momento de reflexão. De menina de rua a líder de uma fundação respeitada, sua jornada havia sido extraordinária. Mas o mais importante não eram as conquistas pessoais, e sim as vidas que estava ajudando a transformar. Dona Zefa se aproximou, oferecendo uma xícara de seu famoso café. Sabe, menina, disse ela com um sorriso sábio, quando te vi pela primeira vez, soube que você era especial, mas nem eu poderia imaginar o quanto. Maria Clara abraçou a senhora, sentindo uma onda de gratidão. Conseguimos isso juntos, Dona Zefa. Todos nós. Enquanto a noite avançava, Maria Clara subiu ao terraço da Fundação, o mesmo lugar onde, não muito tempo atrás, havia contemplado um futuro incerto. Agora, olhando para a cidade que um dia a havia rejeitado e que agora a abraçava, ela sentiu uma profunda sensação de paz. O círculo havia se fechado, mas não era um final. Era apenas o começo de um novo capítulo, não apenas para ela, mas para todos aqueles cujas vidas a Fundação Novos Caminhos tocava. E Maria Clara estava pronta para cada novo desafio, cada nova oportunidade de fazer a diferença. Lá embaixo, a cidade pulsava com vida e possibilidades. E em algum lugar, talvez, outra jovem olhava para o céu, sonhando com um futuro melhor. Maria Clara fez uma promessa silenciosa a essa menina desconhecida. Estamos aqui para você. Você não está sozinha. Com esse pensamento, ela voltou para a festa, para sua família, para o futuro que haviam construído juntos. A jornada continuava e estava apenas começando. 5 anos se passaram desde aquela noite fatídica no Palazzo. Maria Clara, agora com 23 anos, estava sentada em seu escritório na Fundação Novos Caminhos, folheando um álbum de recortes que Pedro havia montado para celebrar o aniversário da organização.
Cada página trazia memórias vívidas, momentos que haviam moldado não apenas sua vida, mas as vidas de centenas de jovens que a Fundação havia ajudado ao longo dos anos. Uma foto em particular chamou sua atenção. Ela, ainda com roupas surradas, ao lado de Ricardo Mendes, no dia em que ele a acolheu em sua mansão. Maria Clara sorriu, lembrando-se do choque cultural, do medo inicial e da determinação que a impulsionou. Quem diria, hein? A voz de Tiago a surpreendeu. Ele estava encostado na porta, um jovem alto e confiante de 18 anos, tão diferente do menino assustado que ela conhecera nas ruas. Às vezes ainda me pergunto se tudo isso é real, respondeu Maria Clara, convidando-o a sentar-se. Juntos, eles percorreram as páginas do álbum, relembrando os momentos cruciais de sua jornada. A inauguração da Fundação, com Dona Zefa radiante em seu conjunto novo. A campanha de difamação de Beatriz e como eles haviam transformado a crise em oportunidade. O dia em que o prefeito os convidou para ser conselheiros em políticas sociais. A reconciliação surpreendente com Beatriz e sua subsequente contribuição para a Fundação. Lembra quando achávamos que um pedaço de papelão era um tesouro? Perguntou Tiago, apontando para uma foto deles ainda nas ruas. Maria Clara assentiu, sentindo um nó na garganta. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, mas também foi lá que aprendemos o valor da solidariedade, da família que escolhemos. À medida que avançavam pelo álbum, a transformação era evidente, não apenas em termos materiais, mas na confiança e propósito que agora emanavam de cada um deles. Clara, chamou Pedro, entrando no escritório com alguns papéis. Os números do último trimestre chegaram. Você não vai acreditar no impacto que estamos tendo. Enquanto Pedro explicava entusiasticamente as estatísticas, número de jovens retirados das ruas, inseridos no mercado de trabalho, reconectados com suas famílias, Maria Clara sentiu uma onda de gratidão e realização. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Ricardo, convidando-os para um jantar em sua casa. Para celebrar, disse ele, e para planejar os próximos passos. Ao desligar, Maria Clara olhou para Tiago e Pedro, agora homens feitos, pilares fundamentais da Fundação. Quem está pronto para o próximo capítulo? Perguntou ela, um brilho de aventura em seus olhos. Os três trocaram sorrisos cúmplices. A jornada estava longe de terminar e eles mal podiam esperar para ver o que o futuro reservava. Capítulo 13. Sementes do futuro. O jantar na casa de Ricardo Mendes era uma mistura fascinante de passado e presente. A mesma mansão que uma vez parecera um mundo alienígena para Maria Clara e seus amigos, agora era um lugar de conforto e familiaridade. Sentados à grande mesa de jantar, estavam não apenas Maria Clara, Pedro, Tiago e as gêmeas Ana e Júlia, mas também Dona Zefa, alguns dos primeiros jovens beneficiados pela Fundação, e para surpresa de muitos, Beatriz. Ricardo, agora com os cabelos completamente grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, levantou-se para fazer um brinde. À Fundação Novos Caminhos e a todos vocês que a tornaram realidade. 5 anos atrás, tínhamos apenas um sonho e muita determinação. Hoje, estamos mudando vidas em toda a cidade. As taças tilintaram e Maria Clara sentiu o peso do momento. Olhou ao redor da mesa, vendo em cada rosto uma história de superação e transformação. Pedro, agora formado em administração, liderando projetos cruciais na Fundação. As gêmeas Ana e Júlia, suas vozes agora treinadas, preparando-se para um concerto beneficente que arrecadaria fundos para expandir o programa de artes. Tiago, prestes a iniciar a Faculdade de Ciência da Computação, mentor de dezenas de jovens no programa de inclusão digital. Dona Zefa, o coração e a alma da Fundação, cujo café ainda era lendário e cuja sabedoria guiava a todos. E Beatriz, cuja jornada de redenção havia surpreendido a todos, agora usando seus contatos e experiência para abrir portas que antes pareciam impenetráveis. Após o jantar, enquanto todos conversavam animadamente na sala de estar, Maria Clara se afastou por um momento, saindo para o jardim. As estrelas brilhavam no céu de São Paulo, mais visíveis ali do que no centro da cidade. Ricardo a encontrou lá,
oferecendo uma xícara de chá como fizera tantas vezes ao longo dos anos. "No que está pensando?" perguntou ele gentilmente. Maria Clara sorriu, seus olhos refletindo as luzes da cidade ao longe. "Em como cada decisão, cada momento, nos trouxe até aqui, e em quantas vidas foram tocadas no processo." Ricardo assentiu, compreendendo. "Sabe, quando a vi pela primeira vez no palácio, vi mais do que uma menina corajosa. Vi um potencial de mudança, uma faísca que poderia acender muitas outras." "E agora?" perguntou Maria Clara, curiosa. "Agora", respondeu Ricardo, seu olhar cheio de orgulho paternal. "Vejo uma líder que está apenas começando a perceber o verdadeiro alcance de seu impacto." Voltando para dentro, Maria Clara foi recebida por uma cena que aqueceu seu coração. Tiago estava mostrando a alguns dos jovens recém-chegados à fundação fotos dos primeiros dias. Suas expressões de espanto ao ver de onde todos haviam vindo eram um testamento vivo da jornada percorrida. Pedro se aproximou, um brilho de excitação em seus olhos. "Clara, estive pensando, e se expandíssemos o modelo da fundação para outras cidades? Imagine o impacto que poderíamos ter em escala nacional." As gêmeas, ouvindo a conversa, se juntaram a eles. "Poderíamos usar a música e as artes como ponte", sugeriu Ana. "Já temos contatos em várias capitais", completou Júlia. Maria Clara sentiu aquela familiar onda de determinação e possibilidades se formando. Era assim que tudo havia começado 5 anos atrás, com um sonho e a coragem de persegui-lo. Olhando para seus amigos, sua família escolhida, Maria Clara soube que estavam prontos para o próximo grande passo. A menina das ruas, que uma vez sonhara com um simples teto sobre a cabeça, agora liderava uma revolução de esperança e oportunidades. "Então", disse ela, um sorriso iluminando seu rosto, "por onde começamos?" E assim, naquela noite de celebração e remembrança, as sementes de um futuro ainda mais brilhante foram plantadas. A história da Fundação Novos Caminhos, de Maria Clara e de todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas, estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de um novo e emocionante capítulo. 10 anos se passaram desde aquela noite fatídica no Palácio, e São Paulo estava em festa. A Fundação Novos Caminhos celebrava uma década de existência com um grande evento no Parque Ibirapuera. Milhares de pessoas, desde autoridades até ex-moradores de rua, se reuniram para comemorar uma década de transformações. No palco principal, Maria Clara, agora com 28 anos, olhava para a multidão com uma mistura de orgulho e humildade. Ao seu lado estavam os pilares de sua jornada: Ricardo Mendes, Pedro, Tiago, as gêmeas Ana e Júlia e a insubstituível Dona Zefa. Enquanto se preparava para discursar, Maria Clara refletiu sobre a incrível jornada que os trouxe até ali. Os primeiros passos. Lembrou-se de seus dias nas ruas, dormindo em papelões, lutando pela sobrevivência com seu pequeno grupo. A gentileza de Dona Zefa, oferecendo café quente todas as manhãs, havia sido um farol de esperança em tempos sombrios. O ponto de virada. A noite no Palácio, quando seu ato de coragem chamou a atenção de Ricardo Mendes, mudando para sempre o curso de sua vida e a de seus amigos. Adaptação e crescimento. Os primeiros dias na mansão dos Mendes, o choque cultural, as lições de etiqueta com Regina e a determinação de não esquecer suas raízes. Nascimento da Fundação. A criação da Fundação Novos Caminhos, transformando uma antiga fábrica em um centro de esperança para jovens em situação de rua. Desafios e superação. A campanha de difamação orquestrada por Beatriz, que quase destruiu tudo que haviam construído. E como transformaram essa crise em uma oportunidade de mostrar a verdadeira essência de seu trabalho. Expansão e reconhecimento. O convite do prefeito para serem conselheiros em políticas sociais, expandindo sua influência e impacto. Reconciliação inesperada. A surpreendente reconciliação com Beatriz, que se tornou uma aliada valiosa, provando que a redenção é possível para todos. Crescimento individual. Como cada membro do grupo encontrou sua vocação. Pedro na administração, Tiago na tecnologia, as gêmeas na música, sempre mantendo o foco em ajudar outros. Impacto nacional.
a expansão do modelo da Fundação para outras cidades, criando uma rede de apoio e oportunidades em todo o Brasil. O presente e o futuro. 10 anos depois, a Fundação Novos Caminhos havia se tornado um modelo de transformação social, inspirando iniciativas semelhantes em todo o mundo. Maria Clara olhou para seus companheiros de jornada, cada um deles uma prova viva de que mudança é possível. Pedro, agora diretor executivo da Fundação, Tiago liderando projetos de tecnologia social, Ana e Júlia usando a música para curar e inspirar, Dona Zefa, ainda o coração da organização, e Ricardo, o mentor que acreditou neles desde o início. Quando finalmente tomou o microfone, sua voz estava carregada de emoção. Há 10 anos, éramos apenas um grupo de crianças de rua com um sonho impossível. Hoje estamos aqui, não apenas tendo realizado esse sonho, mas tendo expandido ele além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Cada vida tocada, cada jovem que saiu das ruas, cada família reunida, esse é o verdadeiro legado dos Novos Caminhos. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão, reconhecendo rostos de pessoas que haviam sido ajudadas ao longo dos anos. Mas nossa jornada está longe de terminar. Enquanto houver uma única criança dormindo na rua, enquanto houver um único jovem sem esperança, nosso trabalho continua. E com cada um de vocês ao nosso lado, sei que podemos criar um futuro onde todos tenham a oportunidade de encontrar seu próprio caminho. As palavras de Maria Clara foram recebidas com uma ovação estrondosa. Lágrimas, sorrisos e abraços se espalharam pela multidão. Era mais que uma celebração, era um momento de renovação do compromisso com um futuro melhor. Enquanto o sol se punha sobre o Parque Ibirapuera, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Maria Clara olhou para seus amigos, sua família escolhida. Cada um deles carregava as cicatrizes do passado, mas também a força e a determinação que os trouxeram até ali. O futuro, com todos os seus desafios e possibilidades, os aguardava. E eles estavam prontos para enfrentá-lo, juntos, abrindo novos caminhos não apenas para si, mas para todos aqueles que viriam depois. A história da menina das ruas que se tornou uma líder inspiradora era mais que um conto de superação individual. Era um testamento do poder da compaixão, da perseverança e da crença inabalável no potencial humano. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, a saga dos Novos Caminhos continuava, prometendo muitos mais capítulos de esperança, transformação e amor.